Olá pessoas, bem-vindas de volta a essa série onde a gente está desenvolvendo a nossa Game Engine do zero e eu mostrando aqui para vocês passo a passo tudo que dá certo, tudo que dá errado, linha por linha. Como eu falei no último vídeo, nesse vídeo eu vou fazer a implementação dos bitmaps. A gente vai carregar bitmap do arquivo e usar esse bitmap como textura. Eu pretendo suportar bitmap de 32 bits, 24 e 16 bits, que é para a gente poder ter escolha quando a gente for fazer jogos e escolher um bitmap mais pesado se a gente tiver transparência, um bitmap mais simples e mais leve se a gente não precisar desse recurso. E vamos ao vídeo. Ok, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai carregar uma textura a partir de um arquivo bitmap. Na verdade, a gente vai carregar um arquivo bitmap, porque a parte de carregar a textura a gente já implementou no vídeo passado. Eu vou explicar como funciona o arquivo bitmap. Essa é uma das coisas que eu acho que vale a pena a gente saber fazer, o básico, porque, enfim, arquivo bitmap está em qualquer lugar, arquivo de imagem está em qualquer lugar. É sempre bom você saber lidar com pelo menos um formato de arquivo binário assim para fazer suas próprias coisas quando você precisar. O arquivo bitmap ele tem o seguinte layout. No início do arquivo ele tem uma coisa que a gente chama de bitmap file header. Imediatamente após esse cara, existe um outro cabeçalho chamado bitmap info header. E aqui, depois desse segundo cabeçalho, a gente tem, de fato, os dados do bitmap. São as informações que compõem os nossos pixels. Data. Esse cara especificamente tem um tamanho variável. Já esse tem um tamanho fixo. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que vai ser uma imagem carregada para a nossa engine? Eu vou criar uma nova estrutura chamada image, porque isso aqui tem coisa demais para a gente. A gente não quer ter que ficar lidando com o formato de imagem do bitmap dentro da engine. A gente quer carregar formatos de imagens conhecidos e usar o nosso próprio formato dentro. Isso tem algumas vantagens. Por exemplo, se a gente tem o nosso próprio formato, a gente pode fazer um formato que seja mais fácil de fazer o parsing mais à frente, quando a engine a gente estiver fazendo um jogo com ela e tiver muitos assets, muitas imagens. Não fazer parsing de arquivo de imagens de terceiro em tempo de execução é uma vantagem para a gente. E a gente pode, dentro dessa estrutura image, colocar só as coisas que a gente julga ser importante. E a princípio eu penso que a gente pode botar a largura da imagem, a altura da imagem, número de bits por pixel, são 24, se são 32, se são 16, a gente sabe como interpretar os dados, que é um ponteiro para onde ficam as informações dos pixels, ok? Que é o que a gente vai ler do bitmap. Então, com essa informação de quantos bits por pixel, eu consigo ler cada pixel individualmente dentro desse buffer aqui. E é isso que a gente quer. Eu vou alocar, como a gente dificilmente, eu não vejo motivo a princípio da gente ter uma estrutura dessa e não ter dados não estar apontando para nenhuma imagem, e a gente nunca vai carregar um arquivo bitmap sem referenciar ele na engine através de uma estrutura dessa. Quando eu alocar memória para ler o arquivo bitmap,
eu vou alocar um pouco mais de memória, de maneira que... Eu queria tanto que ele fizesse o retângulo aqui direitinho. Isso! Última tentativa. Ok. Eu vou carregar a memória suficiente para colocar os cabeçalhos do bitmap aqui, mais o nosso cabeçalho, a nossa estrutura image aqui. Isso tem a vantagem de que quando eu alocar memória para um, já aloco memória para outro, e é impossível você liberar um da memória sem liberar o outro. Então eu nunca vou ter uma imagem apontando para um bitmap que foi carregado, nem um bitmap que não está sendo referenciado por imagem nenhuma. Tá? Eu costumo fazer isso para todos os assets do jogo. E é um costume que eu tenho. Então vamos fazer isso. Eu já vou declarar aqui no nosso CMake que a gente vai ter 2 arquivos novos, ok? A gente vai ter... eu vou chamar de Asset Manager, Small Asset Manager .h e Small Asset Manager.cpp. Deixa eu criar esse cara aqui, Small Asset Manager.cpp, e dentro do nosso include small, eu vou criar o Small Asset Manager.h, ok? Já vamos editar o nosso Asset Manager.h com o nosso if-and-def Small Asset Manager h and-if, e a gente declara o nosso namespace small. Baseado no que a gente tem aqui, no nosso launcher, essa estrutura image que a gente tem, vamos fazer do zero aqui. Include small small engine.h, e aí eu vou declarar que eu tenho uma struct image. Essa estrutura vai ter largura, altura, como a gente falou, bit count e bits per pixel e sharp pointer data, ok? Isso representa uma imagem para a gente. Além disso, eu vou instanciar aqui, declarar aqui o nosso Small Engine API, Asset Manager, e a gente vai ter um static image pointer load bitmap image. Image create from bitmap e aí, load image bitmap. Ok, a gente precisa passar const char pointer, que é o nome do arquivo, e eu acho que só isso. Se a gente tem um load, a gente tem que ter um unload image pointer image. Ok. Em teoria, vamos testar se essa nossa estrutura atende todos os nossos requisitos. Eu vou pegar a imagem que a gente gerou no vídeo passado, que é essa imagem procedural aqui. Vou declarar uma image. Eu preciso do Asset Manager. Beleza. Image.
e eu vou dizer que image.width é igual a text width, image.height é igual a text height, image.bits per pixel é igual a 32, na verdade 3 vezes 4 são 3 vezes 8, 24 bits por pixel, e image.data é igual a text data. E aí a gente troca aqui image.width, image.height, image.data, com a treta você tem que ser um char pointer. Ok, se a gente executar, ok, a gente ainda tem o nosso código funcionando. Ok, beleza. Vamos fazer isso carregando um bitmap agora. Como é que a gente faz isso? Find small asset manager.h e find small asset manager.cpp. Vou incluir small engine, small asset manager.h, namespace small, e vou copiar esses dois caras aqui. Na verdade você retorna void, você é um asset manager, ok. Antes a gente tem que fazer a função que carrega, que aloca a memória nesse buffer que eu expliquei aqui e carrega o arquivo para cá, para dentro desse buffer, deixando um espaço aqui dentro de um offset nesse buffer. Como isso é file I/O, manipulação de arquivo e alocação de memória, coisas bem básicas, vamos dizer assim, eu estou inclinado a colocar isso dentro da nossa plataforma. Small platform, colocar a seguinte função: static char pointer load file to buffer, e a gente passa um const char pointer file name, talvez uma variável para retornar para a gente o tamanho do arquivo, loaded file size, size de extra bytes, quantos bytes além do tamanho do arquivo eu vou alocar, e size t offset, o quanto dentro desse buffer eu vou andar com o conteúdo do arquivo. Então vamos lá, vamos implementar essa função. Small platform, e eu vou botar unload file buffer, que só recebe um const char pointer file buffer. E você não retorna nada. Void. Vocês dois são platform. E você também é platform.
E aqui não tem nada demais. Abrir um arquivo, fopen, file name, passando R, somente leitura em modo binário, depois fseek. Eu quero jogar o cursor do arquivo lá para o final dele, a partir seek set, vai para o final do arquivo, size t, file size é igual a ftel, onde eu pergunto onde é que está o ponteiro, aí eu sei o tamanho do arquivo em bytes. Agora eu preciso voltar o ponteiro para o início, na verdade seek end, aqui seek set, porque eu preciso ler o arquivo para um buffer, ok? Qual o tamanho do buffer? O buffer file, é o tamanho do arquivo mais extra bytes, certo? Char const int total buffer ok, e aqui a gente pega o total buffer size, new char. Ok, agora eu preciso ler o conteúdo do arquivo para dentro do offset que a gente recebeu no parâmetro, para dentro desse buffer que a gente alocou. Então eu faço um fread, passando o nosso buffer mais offset. Eu quero ler o tamanho do arquivo, né? File size byte, de uma vez só, desse stream. Se eu não conseguir ler isso, eu tenho um problema, certo? Então vou dar um log error failed to read from file %s file name delete buffer e delete buffer é igual a null pointer, fclose, fd e return buffer. Ok, eu acho que é isso. Certo, li para dentro do buffer, pá. Se eu conseguir ler tudo, eu retorno. Ok, de volta para nossa... Opa, vamos implementar esse cara aqui agora, que é simplesmente dar um delete file buffer. E o motivo de eu estar fazendo isso é que a gente vai usar o nosso próprio sistema de gerenciamento de memória no futuro. Então eu preciso saber onde eu estou deixando alguma ponta solta. Use our custom memory management. Cadê o meu new? Ok. Ok, vamos voltar para cá, onde eu vou ter um char pointer buffer igual a... Tem que incluir a plataforma aqui. Platform, para a gente poder ler o nosso arquivo de bitmap, certo? Platform load file to buffer, passando... Tá, antes de eu começar com isso, a gente precisa saber o que a gente está lendo e o tamanho das coisas que a gente está lendo. E aí eu acho que é um bom momento para eu falar sobre os cabeçalhos do bitmap.
bitmap file header, que é aquele cara que eu mostrei aqui no início, ok? Bitmap file header. E a gente vai precisar também do bitmap info header. Ok, eu vou copiar essa estrutura. Perceba que eu estou procurando isso no site da Microsoft, né, no MSDN. Isso porque o formato bitmap, ou um dos formatos bitmap que existem, foi desenvolvido, ou pelo menos estendido pela Microsoft, eu não tenho certeza. Então, por isso até que no site deles, na documentação, eles usam essas macros que você encontra definidas nos headers do Windows. E a gente, como não quer incluir o Windows aqui, não quer tornar esse código dependente do sistema operacional, eu vou redefinir essas estruturas da maneira que for mais conveniente para a gente. Então, vamos fazer uma pequena cirurgia aqui nesses caras. Tirar o typedef, dar um nome decente. Depois eu mexo no nome, eu vou fazer uma coisa diferente. Agora olha só, a gente tem word e double word. Words são 2 bytes, então a gente pode botar short int, certo? Short int, short. Double words são 4 bytes, então a gente põe int. Long também é int. Double word. Esse cara é short, esse cara é short. Vamos tirar esses prefixos horrorosos. Desculpem o tempo de manutenção, mas não dá para ficar usando essas estruturas malucas do Windows, não. Tá. E transformar a primeira letra em minúscula, porque é a forma que a gente está usando o nosso código, certo? Minúsculo. Ok. Como eu disse antes, a gente vai ler o arquivo para a memória e o início do arquivo é exatamente o conteúdo dessas duas estruturas, ok? Foi isso que eu expliquei aqui. Isso aqui é o nosso arquivo, sei lá, nosso full.bitmap. Quando ele for lido para a memória, o byte 0 é o início do bitmap file header. Depois do bitmap file header, a gente tem o bitmap info header. E depois do bitmap info header, a gente tem a informação de cada pixel do bitmap. Então, é importante que essas informações elas estejam no lugar certo. Porque, por exemplo, se eu trocar esse campo, que é o size, com esse campo, que é o type, que, diga-se de passagem, ele é sempre B e M em todo arquivo bitmap. Acho que eu posso até mostrar isso. Eu vou arrastar um arquivo bitmap aqui para dentro do Notepad e você vai ver que os primeiros 2 bytes dele são BM. Então, como eu estava dizendo, se a gente troca esses caras de posição, eu vou passar a achar que a primeira informação é o tamanho e eu vou encontrar BM lá dentro da memória. Então eu preciso garantir que esses caras estejam exatamente na posição como o arquivo está gravado. O compilador ele tende a adicionar espaço dentro dessas estruturas para que cada variável esteja alinhada na memória, de maneira que o endereço dela seja múltiplo do tamanho dela. A gente não quer que o compilador faça isso para a gente, porque se ele adicionar 1 byte que seja em qualquer lugar, ele vai bagunçar a posição que a gente espera encontrar as coisas. Então, eu tenho como dizer para o compilador que eu não quero que ele faça isso. E essa instrução ela é dependente ela é específica
por compilador. Então, se você mudar o compilador, você tem que fazer uma instrução diferente. Como, por enquanto, a gente só está usando MSVC, né, que é o Visual Studio, eu não vou me preocupar muito com isso. Mas se a gente colocar suporte para outro compilador, a gente vai ter que mexer nessa instrução específica. No caso, a instrução é um pragma packing, o pragma pack push 1. Eu estou dizendo sobre o alinhamento daqui, dessa linha para frente, você salva o alinhamento atual e seta um novo alinhamento que é 1 byte, ou seja, não adiciona padding nessas estruturas. E no final dessas estruturas eu vou dizer que pragma pack pop simplesmente pega o que você salvou aqui, que é o estado antes de eu setar 1, e seta ele de volta. E aí a gente garante que essa estrutura na memória vai ter exatamente o tamanho que a gente está vendo aqui, sem nenhum padding. Ok. Como a gente sabe que elas são contínuas na memória, eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar elas em uma estrutura só, ok? Por que não um pouco de... Desculpem, mas meu toque fala mais alto. Ok. Eu vou transformá-la numa estrutura só, mas aí a gente tem uma duplicidade de nomes aqui, né? Size e size. Esse segundo size se refere a... Vamos olhar na documentação. Number of bytes required by the structure. This value does not include the size of the color table. Esse é o info header. E o primeiro size, tamanho em byte do arquivo bitmap. Size in bytes of the bitmap. Tá, aqui é o primeiro é o tamanho do arquivo e o segundo é o tamanho da estrutura. Ok. Então o primeiro vai ser bitmap size, ok? Ok. Dito isso, definida a nossa estrutura de bitmap, que agora vai se chamar bitmap header, eu vou criar aqui um buffer chamado buffer. Inclusive eu estava fazendo isso no lugar errado. Um buffer chamado buffer. Preciso passar para ele o nome do arquivo. Que mais? O nome do arquivo. Se eu quero passar uma variável para me dizer o nome, o tamanho, para ele me retornar o tamanho do arquivo que foi lido, eu não quero, vou passar null pointer. Depois, quantos bytes extras? E aqui está a jogada. Eu quero botar o tamanho exato de uma estrutura image, aquela que a gente criou, para a gente guardar dessa forma aqui, ok? A image logo no início da memória e depois o bitmap seguindo ela. Então, eu vou pegar aqui size of image e quantos bytes depois... em que posição dentro desse buffer eu quero carregar o arquivo. Eu também vou carregar depois da estrutura image. Então, size t, image, header, size vai ser igual a size of image. E aqui a gente passa image, header, size, image, header, size. Ok. Então a gente tem um buffer.
Alguns bytes depois do início desse buffer a gente tem o nosso bitmap. Então vou criar aqui o nosso bitmap header pointer bitmap é igual a buffer mais image header size, certo? A gente está apontando exatamente para o bitmap e agora eu vou criar um image pointer image apontando para o início do buffer. Image pointer bitmap header pointer. Ok. A gente tem que fazer algumas checagens, por exemplo. A priori. Primeiro eu quero checar se o tipo do bitmap é realmente um BM, checando a assinatura. Const int bitmap signature é igual ASCII table ASCII table. A gente quer botar BM, certo? Quanto é B? 42 em hexa, M é 4D. Então 4D 42 porque a ordem na memória é invertida. 4D 42, certo? Então, se bitmap type for diferente de bitmap signature, então a gente tem um problema. Log erro invalid bitmap file. Ok, return null pointer. Mas antes a gente precisa unload image. Antes a gente precisa dar um unload platform, unload file buffer, passando o buffer e retornar esse cara. Outra coisa é a gente só suporta um determinado tipo de compressão do bitmap. Na verdade a gente não suporta compressão, tá? Eu vou fazer um loader que carrega o bitmap, que ele não sabe como descomprimir bitmaps se eles forem comprimidos. Então a gente tem que checar se a gente está usando a compressão certa. Eu não sei exatamente o valor, mas ele diz aqui que compression bit fields. Eu não sei o valor desse cara. Bitfields 3, ok? Compression enumeration. De novo, eu não estou incluindo os cabeçalhos do Windows porque eu não quero código específico do Windows aqui. Eu não quero código específico do sistema operacional fora da camada de plataforma. Por isso que eu estou declarando esses caras aqui. Então, const int bitmap compression bi bitfields é igual a 3. Se bitmap, subir isso aqui, compression for diferente de bitmap compression bitfields, então a gente tem um problema. Certo, invalid bitmap compression unsupported. Não sei se tem um P só, se tem dois. Unsupported bitmap compression. Tá. Nesse ponto, eu acho que a gente tem tudo. Certo? A gente vai suportar bitmaps de 32 bits, 24 bits e 16 bits. Então, a gente pode lidar da mesma forma com bitmaps de 24 e 32. Então, se bitmap
bit count for igual a 24, ou bitmap bit count foi igual a 32, eu faço determinada coisa, senão se bitmap se o bit count for diferente de 16, eu tenho um erro aqui, certo? Bitmap bit count eu acho que está ok. O que a gente quer fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu não vou fazer mais nada e vou simplesmente retornar image buffer. E vamos ver como é que ele se comporta. Alguns erros para a gente corrigir. A bitmap header undeclared identifier bit ok, log error. Que mais? Não consegui achar pointer buffer. Que mais? File. Tá, CRT. Ele está me dizendo que essas funções que eu estou usando, em teoria eu preciso declarar essa macro porque ele considera como funções perigosas. Ok, vamos rodar isso e vamos ver como é que ele se comporta. Opa, se a gente não chamar a função, né? Find small launcher.cpp, a gente agora já tem o asset manager, image. Na verdade agora esse image é um ponteiro para um asset manager load bitmap file. Asset manager.h load image bitmap. Load image bitmap. O que eu preciso passar? Só o caminho do bitmap. Eu vou fazer o seguinte. Idealmente, a gente deveria sempre carregar coisas a partir do diretório onde a engine está rodando. Mas como a gente ainda não tem lógica e código para isso, eu vou passar um caminho fixo aqui para a gente ver o código funcionando. Isso definitivamente é uma coisa que a gente quer fazer no futuro. Então, to do Márcio, make possible to get current engine running directory. Ok. E aí eu vou botar o arquivo em w_small w2.small e eu vou chamar de small32.bitmap, que é um arquivo que eu criei. w2.small. Esse é o arquivo. É uma textura com transparência, então a gente tem que ser capaz de ver a transparência acontecendo. O que está errado aqui? Ok, como eu transformei esse cara num ponteiro,
a gente agora tem que usar uma outra notação. Beleza, se a gente executar esse código, ele ainda quebra e diz que invalid bitmap file. Ok, por que o arquivo é inválido? Vamos lá, assetmanager.cpp invalid bitmap file. Ok, vamos debugar e vamos ver o que está acontecendo. devenv /debug as. Ok. Ok. A gente conseguiu carregar? Sim. Parece que sim. A gente... Bitmap type. Oh, tem alguma coisa errada aqui. Por que meu bitmap type tá 0? Talvez essa função esteja errada. A load file from to buffer. Vamos entrar nela e vamos ver o que está acontecendo. Ok, esse é o tamanho da nossa estrutura. A gente está alocando tamanho para tudo, colocando nesse cara mais offset. Ok, a gente conseguiu ler para esse buffer. Então o buffer está aqui. O problema não é a leitura, certo? Bitmap header, o endereço do buffer. Será? Bitmap. E ele está me dizendo que o type está errado. Vamos dar uma olhada na memória desse bitmap. Não tenho memory window aqui. Memory. Bitmap. Image. Header size. Buffer. Isso é interessante. Eu vou debugar. Um segundo. Ok, o problema é o seguinte. Não necessariamente relacionado, mas pode nos dar problemas. Esses caras deveriam ser unsigned. E a gente está endereçando errado porque esse cache está fazendo parecer que eu quero andar em múltiplos do tamanho de um bitmap header, quando na verdade eu quero andar em múltiplos do tamanho de um char. Ok? Então é só uma questão de mudar a sintaxe aqui. Por exemplo, na verdade isso fica assim. E aqui eu vou botar buffer, só que buffer é um char, certo? E isso deve resolver e fazer a gente conseguir passar dessa parte. Sim, a gente comparou a assinatura estava certa. A gente está comparando a compressão está certa. E agora a gente vai retornar a imagem e vai tentar deixar o jogo rodar. Ok, a gente não está vendo nada. Tá preto, mas a gente está chegando lá. Vamos dar uma olhada no Launcher para algumas coisas que a gente precisa mudar aqui. Primeiro, a gente está passando um bitmap de 32 bits, certo? Significa que a gente tem vermelho, verde, azul e alfa.
Então eu preciso dizer também que eu quero passar ele como 32 bits, que ele seja representado como 32 bits na GPU. Feito isso, abri o programa errado, mas tudo bem. Down save. Não. Feito isso, ainda está estranho. Deixa eu habilitar Blending para ver se ele GL Blend, para ver se a transparência ajuda um pouco. Que eu duvido. Ok, a gente tem um bitmap preto que a gente não enxerga nada. Vamos ver se pelo menos ele está pegando o tamanho certo da imagem, que eu acho que seria uma boa, hein? Ok. Qual o tamanho da imagem? Image. Não, esquece. Tem muita coisa que eu não setei ainda. Entendi. Ok. Vamos voltar para o nosso launcher. Eu preciso agora começar a configurar a imagem. A gente tem a nossa image, que é parte do nosso buffer, ok? Não esqueçam disso aqui. A gente tem uma área de memória só, uma alocação só, e eu tenho 2 ponteiros para essa área. O primeiro ponteiro vem para cá e o segundo ponteiro é para o bitmap. Então, o nosso ponteiro de image, que a gente já declarou aqui em cima, eu vou começar a dizer que image.width, que a largura da imagem é igual a bitmap.width, e a mesma coisa para o height, image bits, quantos bits por pixel é igual a bitmap bit count, depois image data, certo? Onde estão os pixels dessa imagem? Os pixels dessa imagem estão depois do cabeçalho, do segundo cabeçalho. Só que a documentação me diz que eu chego nos dados a partir do bit of bits, que é o offset em byte a partir do início do bitmap file header para a estrutura que contém os bits do bitmap, certo? Os pixels. Mas a gente tem essa questão aqui do compression, que me diz que for compressed video, o V remarks, para 16-bit bitmaps, se a compressão for BI bitfield, que é o que a gente está esperando, para bitmaps de 16 bits, o formato é esse. Reduce GUID, type, blá blá blá, determine. Tá, aqui não está muito claro, mas eu sei que tem uma pegadinha aqui que é o seguinte. Existem 4. Vão existir. Eu disse que essa estrutura tinha um tamanho variável, porque aqui no final dela pode existir 4 double words, que são, na verdade, 4 inteiros. E esses inteiros me dizem, elas são uma máscara para eu poder aplicar no array de dados e pegar as cores individualmente, vermelho, verde e azul. Então vamos dizer que a primeira máscara ali é alguma coisa do tipo 0xff0000000. O que significa que se eu tiver uma cor A, B, 1, 2, 5, 3, 7, 8, alguma coisa assim, e eu preciso fazer um OR bit a bit, e como é FF0000, ele vai descartar tudo que está aqui e vai pegar só AB.
Então, se esse cara for a máscara do vermelho, eu sei que a parte vermelha desse pixel é só a B. Vamos dizer, se minha máscara for 00FF0000, eu pegaria 0072, né? 00000. Então, assim, ele consegue cortar exatamente, ele me explica como pegar exatamente cada canal, certo? E a ordem desses caras aqui é R, G e B. Então, a gente precisa saber onde começam os dados. Os dados começam... eles estão no buffer. Na verdade, eles estão no bitmap. Mas o tamanho desse cabeçalho, certo? Size of bitmap header mais char pointer, porque eu preciso andar em bytes. Talvez eu pudesse só dizer que é... Bom, assim fica claro. E esse cara é, na verdade, um char... Não, tá certo. Char pointer funciona aqui. Ok. Talvez aqui a gente já tenha uma experiência diferente. Ok. Isso já é bem interessante. A gente conseguiu carregar o nosso bitmap, mas as cores não estão corretas. Se a gente abrir aqui o nosso arquivo, a gente vai perceber que aqui devia ser laranja e aqui está azul. Tem alguma coisa errada com as nossas cores, certo? E a gente também não está fazendo a transparência funcionar. Eu vou tratar primeiro a transparência. Docs.gl blend func. Eu vou especificar para o OpenGL como ele vai usar o alpha. Eu não vou entrar muito nesse detalhe agora. É isso que eu quero, basicamente. Small Launcher, GL blend func. Vamos ver se dá alguma diferença. Eu acho que não vai dar. Ok, temos transparência. Estamos chegando lá. Legal. Falta a última parte. Eu poderia fazer hard-coded aqui, forçar uma barra e dizer, eu sei onde estão os bits. Mas existe aquela coisa da máscara que eu expliquei agora há pouco, que cada programa que gera um bitmap pode gerar esse bitmap de uma forma diferente. E eu não quero correr o risco de liberar essa engine para alguém vai usar, exporta os bitmaps para usar nela, exportou com um programa que faz um formato diferente e agora a engine não funciona direito porque a gente fez um trabalho porco. Então, vamos para o nosso Asset Manager e vamos de fato usar essa... A gente precisa reorganizar e rearranjar cada canal de cor e colocar ele na forma que o OpenGL espera. O OpenGL espera com alfa, vermelho, verde e azul. Como a gente está numa plataforma Little Endian, ou seja, o byte mais significativo está no início, está no endereço mais alto, certo? Então a gente precisa garantir que é assim que a gente esteja passando para o OpenGL. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu preciso pegar Get Color Masks, pegar as máscaras de cor. Onde estão as máscaras de cor? Unsigned int pointer color mask pointer. Está em image. Está em bitmap
size of bitmap header mais bitmap char unsigned char pointer eu perdi meu paste, cara. Não. Ok, então eu tenho um ponteiro para a máscara. Eu vou declarar aqui unsigned char alpha mask. Ele está em RGB lá, na verdade. rmask vai ser igual ao conteúdo de mask pointer e o incremento ponteiro, beleza? A mesma coisa para RGB e alpha. Só que a gente não tem alpha lá, é só RGB, então a gente tem que inferir o alpha. Basicamente eu vou combinar o rmask com o gmask e com o bmask e vou dizer que vou inverter os bits. Então qualquer bit que não faça parte dessas máscaras faz parte da máscara do alpha, ok? Deixa eu explicar isso mais uma coisa. Então, como eu mostrei aqui, essas máscaras, eu espero, okay, que elas sejam alguma coisa nesse formato assim. 000000 ou 0x 00FF0000, né? Que isso aqui significa 255. Ou seja, isso aqui tem 1 byte, certo? E a gente está, entre todas elas, a gente tem 4 bytes. O que eu quero fazer é colocar só o canal da cor dentro de 1 byte. O problema é que ele me diz como extrair, mas ele extrai para dentro de um valor de 4 bytes. Para eu transformar esse cara em 1 byte, eu teria que andar esses bits para a direita. Por exemplo, para transformar esse cara em 0x000000F, eu teria que andar 8, 16, 24 bits para a direita. E nesse caso aqui eu teria que andar 8 bits para a direita e assim por diante. Para eu conseguir botar esses caras em 1 byte e reorganizar esses bytes dentro de um inteiro, ok? Trocar a posição deles de um lado para o outro conforme eu preciso. Como eu faço isso? Uma forma de fazer isso é o seguinte. Unsigned int rmask shift. Quanto eu preciso fazer shift desse valor para eu transformar ele em 1 byte? Eu vou dizer que ele é o seguinte. Se a minha máscara, se a rmask for 0xFF000000, significa que eu tenho que andar 24 bits. Se não, eu checo se a máscara é igual a 0xFF0000. Nesse caso, eu preciso andar 16 bits. Nesse caso, eu ando 16 bits. Mas, se não for, eu checo se a máscara é 0xFF00. Se for isso, eu preciso andar 8 bits. Agora, se não for nada disso, significa que ele já está o byte já está lá no início e a máscara é 0xFF. Então a gente tem que andar 0 bits nessa hora. Eu preciso rmask trocar por rgmask. Ops. rmask, eu errei aqui.
esse cara devia ser rmask igual a gmask. Ok? Mesma coisa aqui. bmask, 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 bmask. E agora a gente faz com alfa. Alfa, 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 alfa. Eu vou percorrer todos os bits desse bitmap, todos os pixels desse bitmap. Vou pegar cada canal de cor, vou reconfigurar a posição deles e vou salvar ele de novo no bitmap. Então vou fazer um for int i igual a 0 e tem que ser menor do que num pixels mais i. Eu preciso saber quantos pixels tem esse bitmap. Const int num pixels é igual a image width vezes image height, certo? A gente está tratando de bitmaps que são de 16 bits ou 16, 24 e 32. A princípio, na verdade aqui dentro a gente está garantindo que eles sejam 24 ou 32. Então, eu preciso saber num bytes per pixel. Quantos bytes per pixel? Quantos bytes tem em cada pixel? E aí eu tenho que dizer que é image bit count. Não sei se eu setei bit count. Setei bit count. É o número de bits dividido por 8. E aí a gente vai saber quantos bytes tem. Ok? Vou pegar um ponteiro agora para o nosso pixel. Int pointer pixel pointer. E vou dizer que ele é image data. Image data já é char, né? Como é que eu sei a posição do pixel atual, certo? É o i atual, o número do pixel atual, vezes num vezes bytes per pixel mais image data, que se eu deixa eu garantir que esse cara seja char. Ele é um char, ok. Ok, se a gente tem um ponteiro para o pixel, eu consigo pegar o pixel, que é o conteúdo de pixel pointer, ok? Eu vou fazer alguma coisa com esse pixel, mas depois eu vou salvar ele de novo em pixel pointer, certo? É igual a color. E aí eu preciso color vai ser igual a alguma coisa. Vamos lá, vamos começar a pegar cada canal de cor individualmente. Unsigned int red é igual a rmask pixel, e aqui eu pego só a parte vermelha do pixel e eu ando ele para a direita rmask shift bits. E a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai fazer a mesma coisa para G. G, B e A.
Ok. E como eu disse, a gente quer recolocar esses caras de alguma forma. Então, como eu disse, a gente precisa dar para o OpenGL alpha RGB. Sendo que a gente começa lá no o B fica no maior endereço e o alpha fica no menor, certo? Então eu vou garantir que o nosso alpha esteja 24 bits para cá, nosso blue 16 bits, o nosso nosso green 8 e o nosso azul ABG, o nosso vermelho aqui. Eu acho que isso é tudo. Vamos lá. Unsigned int image bits per pixel. Não consegui converter char. Ok, unsigned int pointer. E agora pixel ptr bitmap. Ok, vamos ver o tamanho do estrago. Uou! Temos o nosso bitmap funcionando com transparência. Ok, legal. Vamos testar a bitmap de 24 bits. Eu tenho um bitmap de 24 bits aqui, que eu vou colocar na pasta, que eu vou chamar de small24, ok? Em teoria ele era para funcionar. Isso é uma foto que eu tirei por aqui. Vamos mudar o launcher. — 24. Em teoria é para funcionar. Mas não funcionou. O que está acontecendo? Bom, a gente está nessa situação onde diferentes tipos de imagem têm quantidades diferentes de pixels, certo? Vamos fazer o seguinte. Se image.bits per pixel foi igual a 24, GL enum texture format é igual GL RGBA. Se for 24, texture format é igual a GL RGB, ok? E a gente troca aqui para texture format, certo? Foi esse o nome que eu dei. GL enum. Ok, então a gente está carregando bitmaps de 24 bits por pixel. Só para ficar claro, eu vou abrir o GIMP aqui rápido. Ok, essa imagem era um PNG, eu exportei ela como... Vamos exportar ela aqui para dentro do nosso small bitmap 24. .bitmap, ok? E aí o GIMP me dá algumas opções aqui, que é qual o formato que eu quero. Se eu colocar 32 bits,
se eu quiser transparência e tal, se eu quiser 16 bits. No caso do 24 bits, o formato é o que a gente espera. São 8 bits para cada canal, certo? Red, green e blue. Eu vou exportar. A gente tem que ser capaz ainda de carregar o nosso bitmap. E é isso aí. A gente tem texturas de 32 e 24 bits funcionando na nossa engine. Agora falta 16 bits para a gente ter alternativa, né? Ter escolha. E eu vou fazer... Vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo abrir essa textura de 32. Ok. Export as. Small. 24. Eu vou chamar ela de small 16. Export. E eu vou dizer o seguinte. A gente vai ser uma imagem de 16 bits, certo? Onde o vermelho, o canal vermelho ocupa 5 bits, o canal verde 6 bits e o canal azul 5 bits, ok? Esse é o formato de bitmap 16 bits que a gente vai suportar. Vamos exportar. E vamos testar esse cara. Ok. Evidentemente não vai ter transparência. Vamos mudar o caminho para ele usar o de 16 e vamos ver o que acontece. Algo não está certo. De novo, a gente está passando uma quantidade de bytes diferentes aqui. Porque quando a gente tem 16 bits, né, a gente está falando de 2 bytes. Ao contrário do GL RGB, que a gente está dizendo assim, eu tenho 1 byte para cada um desses canais. No caso, quando o nosso pixel inteiro ele tem 2 bytes, GL, a gente precisa dizer para ele que ele precisa entender que a primeira camada tem 5 bits, a segunda camada tem 6 bits, a terceira camada tem 5 bits. Ok? Não é para ele ler 1 byte por camada. GL image docs.gl GL text image. Vamos ver o que a gente pode fazer para deixar isso mais claro para o OpenGL. A gente tem como especificar exatamente esse formato, 565. GL unsigned short. Eu não sei qual dos dois, eu acho que é esse. Ok. GL enum texture size. De que ele chama? Texture type é igual a GL unsigned short. Else if image bits per pixel. Texture type vai ser igual a isso. Ok, eu posso fazer uma coisa mais explícita para evitar confusão e setar os dois logo, nesse caso, texture type é igual a GL unsigned byte. Ok. Ok. Então a gente, além de setar texture format, a gente também seta texture type.
E a gente tem agora também a nossa textura de 16 bits sendo carregada. Demorou um pouco, deu um pouco de trabalho, mas você vê que não é tão complicado assim. Mas eu demorei porque eu precisei explicar todo passo a passo. E agora a gente consegue carregar texturas e cada vez mais perto de se parecer com uma game engine. Ok, só um adendo, faltou eu comparar com 16 aqui, porque senão eu vou quebrar a textura de 32 bits. Mas é isso, a gente tem texturas funcionando, a gente tem carregamento de bitmaps de 32, 24 e 16 bits por pixel funcionando. A gente já tem bastante coisa legal feita e ainda muita mais coisa legal pela frente. Espero que esse vídeo seja útil, que acrescente para todo mundo que está assistindo. E eu vejo você no próximo vídeo.